Bom, gente, bom dia. Meu nome é Maria Barreto, eu sou CRO da Zen Club. A Zen Club é a maior empresa focada em saúde emocional corporativa no Brasil. A gente atua há 7 anos no mercado brasileiro, trazendo saúde mental para pessoas e para as empresas, né? E hoje eu tenho a oportunidade de estar uma pessoa muito especial aqui, que é a Renata. A Renata é grande parceira do Zen Club, né? Já tivemos juntas, dividindo palco algumas vezes. E ela vai falar um pouquinho para vocês sobre felicidade corporativa. Eu vou pegar minha cola para eu poder te apresentar direitinho. E aí, na sequência, a Renata vai apresentar e a gente depois passa o microfone para tirar dúvida, conversar, ver o que vocês têm de pergunta e a gente responder. Pode ser? Então vamos lá. Renata é fundadora do Reconnect Happiness at Work, empresa especializada em felicidade corporativa e liderança positiva, que tem como propósito criar culturas organizacionais mais saudáveis, com mais significado, bem-estar, saúde mental, por meio de conteúdos e metodologias inovadoras que criam conexão, conscientização e principalmente experiências práticas co-criadas. Ela é parceira exclusiva da 4-Day Week Global, aqui no Brasil, que tem como objetivo implementar o projeto piloto que analisa a possibilidade de reduzir a jornada de trabalho para 4 dias úteis. Rê, obrigada, seja muito bem-vinda desse show. Obrigada, Maria. Sempre um prazer estar junto com o Zen Club, né? Acho que tem tudo a ver as nossas marcas e essa conexão que a gente quer, no final, construir culturas mais saudáveis, né? Muita gente me fala, mas é impossível, o mundo é tóxico. Eu falo, não, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, que bom que temos otimistas aqui acreditando. A gente vai falar, de fato, como é que a gente desmistifica o tema da felicidade corporativa. E eu vou trazer um pouco de um case e também contar um pouco o que eu tenho feito na prática. Pedir ajuda aqui para os universitários, como é que eu... Tentar a parte técnica, né? Resolver antes de começar. Tem que colocar. Obrigada. Bom, a Maria já me apresentou, né? A gente hoje é uma empresa que trabalha o tema da felicidade corporativa, da liderança positiva, e estamos trazendo a semana de 4 dias para o Brasil. Então, quem quiser tirar dúvidas ou saber mais, a gente vai começar o piloto agora em setembro. E a gente tem trabalhado com diversas empresas em diversos segmentos, então, assim, é possível sim trabalhar a felicidade corporativa. Nos últimos anos eu acho que era algo difícil, utópico, e a gente tem visto cada vez mais o tema se expandido. Mas afinal, né, por que falar sobre felicidade corporativa? O primeiro porquê é o mais óbvio, né? Todo mundo quer ser feliz. Aqui em diferentes cidades, diferentes áreas do mundo, todo mundo busca felicidade. E antes a gente pensava que o trabalho não era fonte de felicidade, ao contrário, né? Se a gente for pensar, quando eu converso, a minha avó fala, como assim felicidade no trabalho? O trabalho é só para a gente pagar nossas contas. De fato, o trabalho foi um fardo na nossa vida e a gente enxergava isso. Realmente o trabalho era somente para a gente pagar nossos boletos. Mas a gente vai passar mais de 115 mil horas na vida trabalhando. Então eu vou ser feliz quando, né? Aos sábados, aos feriados, quando eu me aposentar, né? Se a gente se aposentar, ou no meu ano sabático. Então a gente começa a entender que principalmente nesse pós-Covid e com as novas gerações, né? Tem aqui uns milênios, geração Z, a gente começa a entender que o trabalho tem que ser mais do que pagar as contas, né? Hoje 76% das pessoas estão repensando suas carreiras. A gente não quer só um trabalho que a gente chegue em casa cansado e viva para isso. A gente quer um trabalho, 66% das pessoas querem um trabalho que traga mais satisfação, significado ou realização. A gente quer sim ser feliz no trabalho, né? Acho que aqui todo mundo pelo menos tem esse ideal. E quando a gente cuida das pessoas, a gente tem melhores resultados. E aqui não sou eu, Renata, falando, são dados da Gallup, Harvard Business Review, né, Deloitte, mostrando que pessoas felizes produzem mais, são mais engajadas, vendem mais, são mais colaborativas, falam bem da empresa, né, para o employer branding é super importante, e são mais inovadoras, né? Então, empresas que querem inovar, e acho que todas, não dá para não cuidar do colaborador. A gente fala muito em satisfação de cliente, mas quem atende o cliente?
cliente, né? Certamente passa pelo colaborador. Então, colocar o colaborador como centro dos negócios, eu acho que é a forma sustentável da gente continuar crescendo, inovando, né? E tendo bons resultados nas organizações. Mas quando a gente olha o mundo, todo mundo aqui vê um mundo muito feliz? Não. Todo mundo quer ser feliz, né? Mas quando a gente vê hoje, a gente vê um mundo muito desafiador. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo em burnout, quinto em depressão. Somos uma sociedade hiperconectada, né? Todo mundo está com o celular na mão e nos sentimos super solitários. Então, a gente vê hoje que a saúde mental é um tema muito importante para nós como indivíduos, né? A gente aqui cuidar da nossa saúde mental, para a gente como sociedade, porque pessoas que têm desafios na saúde mental, no final acabam impactando, né, inclusive as organizações. Então, a gente começa a entender os dados desse impacto na saúde mental das pessoas. Até estava conversando um pouco com a Maria sobre isso, né? Os mais óbvios são, obviamente, o custo da saúde mental, quando a pessoa adoece. Daí é um número óbvio, né? A pessoa que adoeceu, ela custa muito para a empresa. Mas e o antes disso? E antes da gente ter clareza desse adoecimento? Hoje a Gallup mostra que somente 23% das pessoas estão engajadas no trabalho. Não é 60%, 70%, são 23% das pessoas, né? 77% das pessoas trabalhando de forma desmotivada, desengajada. E o custo para a economia global desse baixo engajamento é de quase 9 trilhões de dólares. Então, eu até estava falando, né? O Zen Club, que é tão importante, de repente, para prevenir um impacto numa doença mental, como é que a gente avalia isso, né? E a gente que é de RH, como é que a gente convence o financeiro de que é muito mais caro as pessoas adoecerem do que a gente prevenir isso? Os não envolvidos, que a gente chama hoje de demissão silenciosa, né? O quiet quitting, são quase 60% dos colaboradores, né? 59%. Então, a gente percebe que hoje grande parte das pessoas trabalham sem motivação, sem engajamento, sem vontade, né? Então, isso tem um custo altíssimo para as organizações. E o burnout, né, que hoje é uma doença ocupacional, que é uma responsabilidade das organizações, custa 322 bilhões de dólares para as organizações. E por que isso? Porque tem uma baixa produtividade. Quando eu já tenho sintomas de burnout, eu já tenho uma baixa produtividade. Tem um alto absenteísmo, tem um alto turnover, né? Então, assim, quanto custa a saúde mental das pessoas e quanto custa prevenir isso? Muito mais barato. Eu sempre falo que a gente, né, gosta, como ser humano, de pagar depois que o problema acontece. A gente vai lá e paga a UTI. Por que não prevenir, né? Tanto saúde física quanto mental? Então, e por que não fazer isso nas organizações? E por fim, né, as pessoas hoje ficam em média 2 anos no trabalho e os jovens aqui 8 meses. Como manter essas pessoas motivadas, engajadas e querendo ficar na minha empresa? Então a gente vê que benefícios, né, de saúde mental, programas de felicidade, de bem-estar, uma semana de 4 dias são benefícios que mantêm as pessoas querendo permanecer naquela empresa. Então como é que a gente começa a entender que no final ter uma alta absenteísmo, um baixo engajamento, uma baixa produtividade, um alto turnover é muito mais caro do que prevenir tudo isso, né? Então não adianta a gente dar um momento, né, de ter um benefício, alguma coisa, um bom salário. As pessoas hoje, para permanecer no trabalho, tem muito mais a ver com outros temas, que é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. Um outro ponto, né? Alguém aqui se sente sobrecarregado ou tem visto pessoas sobrecarregadas? Alguém já vê esse cenário? Acho que todo mundo, né? Estamos sobrecarregados, mas no final a gente vê indicadores de que estamos trabalhando muito, mas não estamos trabalhando bem, né? O Brasil tem grandes horas aqui de trabalho, mas muitas vezes baixa produtividade. E por que essa baixa produtividade? A gente tem distrações a cada 11 minutos no trabalho. Chega uma mensagem, eu já paro de fazer o que eu estou fazendo. Vem aquela pessoa que de repente fala, posso falar 5 minutos com você? Já vira meia hora. Tem o celular, que hoje é um grande ofensor na nossa saúde mental, na nossa produtividade. A gente tem excesso de reunião. Alguém aqui tem excesso de reunião? Né? E muitas vezes improdutivas, né? Então, quando a gente vê hoje, a gente está trabalhando muito, mas não estamos trabalhando tão bem. Aqui alguns dados de reunião, né, globais. A gente trabalha mais de 18 horas em reunião por semana. E quando a gente pergunta para as pessoas, a reunião foi produtiva? 31% acha que foi. Quase 70% fala, não sei se foi produtiva. Quantas horas a gente passa do nosso dia em reuniões longas,
às vezes sem pautas definidas, a gente fica divagando, né? Então, assim, hoje existe um excesso e uma forma errada de trabalhar. E quando a gente pergunta para as pessoas se elas têm coragem, né? Se elas têm segurança psicológica para declinar uma reunião, somente 31% acredita que pode declinar uma reunião. 69% fala, eu não sei se eu posso declinar uma reunião. Como é que a gente começa a construir um ambiente com mais segurança psicológica para as pessoas poderem falar, essa reunião eu não preciso participar, já tem muita gente do time, ela é muito longa, eu tenho uma outra coisa que é minha prioridade. Como é que a gente cria segurança para as pessoas poderem falar sobre isso? E um outro ponto, né? A neurociência explica, nós somos seres divagantes, né? Estamos aqui, mas não estamos aqui. Estamos aqui pensando, nossa, que hora será que eu vou almoçar? Será que vai ter fila? Será que está trânsito? Será que minha amiga está chegando? Estamos aqui pensando no trabalho, estamos pensando com a nossa família, pensando no trabalho, estamos no trabalho pensando na nossa família. Alguém se sente assim, divagando? A Universidade de Harvard deixou 2.250 pessoas com o aplicativo no celular, perguntando de tempos em tempos. O que vocês estão fazendo e o que vocês estão pensando. E em 47% do tempo a gente está divagando. Metade do dia a gente é um zumbi. Num ping-pong mental entre passado e futuro, sem, né, estado de presença. Então, como é que a gente começa a olhar para isso, entendendo que isso é uma tendência nossa, mas que a gente pode mudar isso, né? Autoconhecimento é uma chave, terapia é uma chave, mindfulness é outra chave. Como é que a gente sai desse indicador que é tão ruim, da gente ter metade do dia divagando, o que no final traz improdutividade, mas também infelicidade, né? Eu visitei a Meta, o Facebook da Califórnia, e as salas deles de reunião não tinham cadeiras. E eu fiquei pensando, nossa, um programa de saúde. Eles falaram, não, Renata, nossa reunião demora 5 a 15 minutos. A gente manda um documento que as pessoas estudam antes, a gente chega lá simplesmente para dividir atividades. E eu pensei, nossa, quanto tempo a gente de fato perde, porque a gente tenta dar conta de tudo, de estar numa reunião respondendo WhatsApp, de responder Teams, Slack ou qualquer coisa assim. Como é que a gente muda essa cultura que a gente chama uma cultura hustle, que acha que a gente tem que estar 24 horas conectada? Porque 24 horas conectada não traz produtividade e não traz felicidade, né? A gente na semana de 4 dias tem enfatizado muito, né? As empresas que vão participar do piloto, elas vão ter aulas de produtividade, porque não é tirar a cesta, é redesenhar a jornada de trabalho, é utilizar a inteligência artificial, é rever as reuniões, é rever as distrações, né? Uma empresa no Reino Unido, eu ouvi um relato de uma pessoa que falou, eu entrava 10 vezes por dia no Instagram. Quando eu me comprometi a ser mais produtivo durante 4 dias, para ter um dia extra, né, um benefício de um dia extra, eu mudei minha rotina. Eu parei de ficar aqui divagando, perdendo tempo, entrando no Instagram, para ter um dia extra na minha vida, o que me faz cuidar mais de mim, estar mais com a minha família, né? Então, a gente precisa entender que dá para trabalhar melhor e trabalhar menos, tá? Trabalhar menos e trabalhar melhor. Por enquanto eu só falei tragédias, alguns já devem ter abandonado, mas eu vou trazer um pouco de um caminho para uma solução para tudo isso. Na década de 90, nos anos 2000, surge a psicologia positiva, que é uma ciência que estuda o bem-estar e a felicidade, né? Nessa época, alguns pesquisadores, psicólogos começaram a falar, por que a gente estuda somente as doenças e trata as doenças, mas não estuda talvez a prevenção ou como a gente se manter com mais saúde mental e até feliz, né? Então, o Martin Seligman, que era um dos pais da psicologia positiva, ele escreve, né, e começa a trazer mais ciência e dados para a gente entender o que faz o ser humano feliz, qual o caminho para a felicidade. E eles chegam com modelos, não com a fórmula mágica, né, porque no final o que é emoção positiva para mim é diferente para cada um, né. Outro dia até falei numa palestra, gente, busquem emoções positivas, busquem prazer na vida de vocês. Entre uma reunião e outra, pare para ouvir uma música, dançar, abraçar os filhos, não saiam limpando a casa. Aí a pessoa abriu o microfone e falou, Renata, limpar a casa me dá muito prazer. Eu falei, bom, realmente não é uma fórmula mágica, porque eu nunca gostaria de varrer a casa para me sentir, né, com emoção positiva, mas tem gente que se sente. Então, a psicologia positiva traz uma metodologia de caminhos para a gente, então, mensurar a felicidade e trazer mais felicidade para a gente.
Eu gosto dessa frase que fala: felicidade é uma experiência de contentamento, alegria ou bem-estar positivo combinado a uma sensação de que a vida é boa, é significativa, né, e valiosa. Então a gente começa a entender que para ser feliz a gente precisa de dois aspectos: prazer, que é o óbvio que a gente busca, né, emoções positivas, conquistas materiais, o que a gente chama de vida hedônica, mas também a vida eudaimônica, que é uma vida de significado. E aí quando a gente pensa nisso, né, prazer e propósito, a gente começa a entender que talvez o trabalho seja a fonte de felicidade na nossa vida. Porque vida alegre 24 horas não existe só no Instagram, tá, gente? Assim, não acreditem, não se comparem. A vida alegre 24 horas, ela não existe. Então, como é que a gente busca a felicidade em algo mais duradouro? Como, por exemplo, uma vida com sentido. E aí quando a gente pensa em felicidade no trabalho, a gente pensa muito, o RH por muito tempo pensou, basta ser um ambiente bonito, né, colorido, ter uma piscina de bolinhas para as pessoas serem felizes. Gente, não basta, ninguém vai ser feliz porque tem uma piscina de bolinhas. Talvez no dia que a piscina apareça, depois de um mês, ninguém lembra de piscina de bolinhas. As pessoas são felizes no trabalho em como elas se sentem em relação ao ambiente, ao trabalho dela e às relações, né? Então, o que traz de fato felicidade no trabalho? Sensação de empoderamento. Eu senti que meu trabalho é importante, é valioso, eu impacto outras pessoas. Quando eu me sinto valorizado e reconhecido, né? Quando eu pergunto de felicidade no trabalho, muita gente me fala isso. Quando eu me sinto valorizado e reconhecido. Quando eu gosto do meu trabalho, quando ele me traz desafios, quando ele é interessante, quando ele é desafiador e significativo. Quando existe um senso de inclusão, pertencimento e equidade, né? E aí o RH tem uma grande preocupação de começar a dar mais letramento, né, de diversidade e inclusão para os líderes, porque não adianta a gente ter vagas afirmativas para grupos minorizados se a pessoa entra e não se sente incluída, pertencente e ouvida, né? Então, como é que a gente ensina essa liderança de que felicidade no trabalho tem muito a ver com eles e não só com nós, né, com o RH? Relações positivas, né, e um ambiente de segurança psicológica. Difícil ser feliz num ambiente de comando e controle, de medo. Por muito tempo, esse era o ambiente que gerava resultados e que a gente acreditava nisso. Eu acho que o ambiente que gera resultados é um ambiente produtivo e positivo e saudável. Não é mais o ambiente do medo, né? Como é que a gente conscientiza esses líderes de que não dá mais para agir como a gente agia, né? De falar, olha, se você não está feliz, pode ir embora porque alguém vai querer vir no teu lugar. Não dá mais para viver de ameaças, né? Tá na hora de construir uma liderança que inspira, que é empática, que é humana. Esse é o líder do futuro, certamente. E aí a gente pensa em gerações. Cada geração vem mudando o que é sucesso, né? A geração X falava muito de status, de poder, né? De um bom salário. E aí de repente entram os milênios aqui, vários de vocês, questionando tudo isso e falando, eu quero qualidade de vida, eu não quero a casa na praia, eu alugo, tem Airbnb, tem Uber, eu não preciso perder minha saúde por dinheiro. E eles não vão perder, né? Eu falei um pouco com a Maria, a gente estava falando sobre isso. Antes as pessoas acreditavam, né? Basta eu ter um bom salário que eu vou me manter feliz no trabalho. A gente começa a entender que não faz mais sentido isso. Essa geração quer qualidade de vida, quer flexibilidade, quer autonomia, quer um ambiente que seja positivo e saudável. Eles não vão se abusar, não vão aceitar lideranças tóxicas, não vão aceitar sobrecarga. E aí a gente começa a entender, por exemplo, um benefício de uma semana de 4 dias é melhor do que eu oferecer um bônus maior. A gente vê pessoas falando, eu aceito ganhar um pouco menos para ter mais qualidade de vida e uma empresa que me valorize. E a geração Z, então, não vai trabalhar e nem vai consumir de empresas que não têm a ver com seus valores. Não adianta a gente falar de diversidade e inclusão na teoria e aí na prática a gente não enxergar. Não adianta a gente falar de autonomia e na prática a liderança ser ainda comando e controle. Então, é preciso mudar a forma que a gente atua. E aí eu falo, esse é o resumo que a gente traz como felicidade no trabalho, né? É uma base de segurança psicológica, né? Que as pessoas não tenham medo de colaborar, de levar ideias, preocupações, medos e erros. E aí a gente trabalha em 2 grandes pilares para, de fato, trabalhar a felicidade corporativa na prática. O primeiro deles é o trabalho da pessoa. Eu preciso gostar do que eu faço, eu preciso sentir que eu estou me desenvolvendo, eu preciso sentir que meu trabalho me traz realização e significado. Eu não quero só um trabalho para pagar contas, eu quero gostar e usar meus pontos fortes, né? E o segundo aspecto são as relações. Sentir mais reconhecimento e valorização, sentir mais senso de comunidade, conexão e harmonia entre vida pessoal e profissional.
Eu quero uma empresa que me dê terapia, que cuide da minha saúde emocional, física também. Eu quero uma empresa que me dê equilíbrio e que não seja tudo na minha vida. Não pode ser a grande fatia do bolo, ela tem que ser uma parte da nossa vida, né? Como é que a gente conscientiza isso e principalmente traz ferramentas para a liderança? Porque a verdade é que o líder, ele não foi preparado para esse cenário do mundo, né? A gente pensa, o líder foi preparado para bater metas e alcançar resultados. Como é que a gente conscientiza esse líder agora que saúde mental é importante, uma relação mais humana e empática é importante, segurança psicológica é importante. A gente tem que, além de conscientizá-lo, trazer ferramentas para esses líderes, né? E aí eu vou contar um pouco do case que a gente está construindo juntos no Grupo Boticário. A gente está em 3 etapas lá. A primeira delas foi fazer uma pesquisa quantitativa e qualitativa sobre felicidade corporativa. Como é que as pessoas se sentem em relação ao trabalho? É uma pesquisa de clima e engajamento? Não, é uma pesquisa de fato sobre felicidade corporativa. E ela mensura os 5 pilares que a gente olha na felicidade: emoção positiva, engajamento, relação positiva, significado e realização. Então a gente começa a entender que, por exemplo, a gente pergunta: como é que você se sente em relação ao seu trabalho? Existe uma sobrecarga? Você sente emoções positivas? Você utiliza suas forças no trabalho, né? Se ele se sente de fato engajado. Você tem relações de reconhecimento e valorização? Você se sente seguro psicologicamente? Você encontra sentido no trabalho? E por fim, você se sente realizado e você celebra as realizações? Então a gente começa a entender que é preciso entender esses pilares para a gente de fato dar ferramentas para o líder atuar. Então, em primeiro lugar, a gente foi lá mensurar como é que as pessoas se sentem em relação à felicidade corporativa. A segunda fase é conscientizar a liderança e dar ferramentas práticas. E aqui eu falo que é uma cocriação, porque não adianta a Reconnect chegar e falar: olha, essa é a fórmula da felicidade corporativa. O Boticário tem valores, tem cultura diferente de outro cliente meu, por exemplo, o Rock in Rio. Como é que a gente então entende o que faz sentido para o Rock in Rio e o que faz sentido para o Boticário? A gente faz uma cocriação. Os próprios líderes vão construir um plano de ação. A gente vai dar ferramentas, a gente vai dar teoria, a gente vai falar de cases, mas eles vão criar o plano. Porque eu, Renata, não posso falar o que faz sentido dentro de cada organização. Então, a gente trabalha muito numa cocriação para esses líderes construírem um plano de ação para trabalhar a felicidade corporativa. Como aconteceu também no caso da Heineken, a Lívia hoje, que é a diretora de felicidade, eles criaram, é uma aluna nossa e a gente começou também com a pesquisa lá, um letramento da liderança, e hoje eles estão de fato com uma diretoria de felicidade. Então, sim, é possível trabalhar o tema na prática. E por fim, a terceira fase é estar com os colaboradores, porque também não existe empresa perfeita, não existe cenário perfeito, não espere um mundo perfeito para ser feliz, né? O Brasil provavelmente não vai trazer segurança, estabilidade amanhã para a gente, né? Desde que eu nasci é o país do futuro, há 42 anos, hoje ainda falam, o futuro nunca chega, então não esperem, né, o mundo perfeito para ser feliz. Felicidade tem a ver com uma construção, não com a vida perfeita, não com o cenário perfeito, não com a empresa perfeita. Tem a ver com escolhas, com hábitos, com o meu dia a dia. Eu comparo muito com a saúde, né? Eu adoraria fazer uma vez por ano musculação e ter saúde o ano inteiro. Mas eu sei que não é assim, né? Eu preciso acordar, fazer escolhas que me tragam saúde. Independente da minha genética, eu posso escolher me alimentar melhor, descansar, fazer terapia, cuidar da minha exercício físico. Eu sempre pulo essa parte, mas eu tenho que escolher isso também, né? Então a saúde é igual à felicidade, é uma escolha. E não é uma busca, não é um momento raro, extraordinário na nossa vida. Não é uma vida alegre, é uma construção de emoções positivas, mas de uma vida também com significado. Então a gente vai também conversar com os colaboradores de faça a tua parte, cuide de você, porque ninguém vai fazer isso por você. Então queria, né, abrir para dúvidas, passar aqui para Maria. Então obrigada a todos por essa conversa. Pessoal, não terminou não, acho que é melhor você botar aqui. Eu vou passar para as dúvidas, mas eu só quero trazer alguns pontos. Rê, para
parabéns, gente. Que aula, né? O máximo que a Renata falou aqui hoje. Por isso que ela é uma parceira bem próxima nossa. Sempre que a gente pode, a gente puxa ela para poder falar, porque ela realmente traz com muita propriedade pontos fundamentais. E aí você falou, vou ficar aqui para não ficar na frente de todo mundo. Agora você pegou no meu ponto forte, né, Renata? Você começou a falar de saúde. Para quem não sabe, eu tenho 14 anos no mercado de saúde, vim da saúde suplementar, vim de plano de saúde. Tenho uma missão de vida que é trazer mais saúde para os brasileiros. E aí você falou, eu sei que eu preciso me alimentar, eu sei que eu preciso fazer exercício físico. Mas será que todo mundo sabe aqui como se manter com a sua saúde mental em dia? Então, tudo que a gente aprendeu e promoção de saúde tem muito a ver com isso aqui, com educação, com conscientização, né? Então, se a gente quer mudar o ambiente, se a gente quer melhorar a qualidade de vida dos nossos funcionários, melhorar a produtividade, como você falou, reduzir os custos de sinistralidade de plano de saúde, ou custos assistenciais ou laborais, afastamento, reduzir turnover, é claro que a gente tem que ter uma ferramenta, a gente tem que dar acesso à terapia, mas mais do que isso, eu preciso conscientizar, né? Então isso anda junto, a educação em saúde mental anda junto com o atendimento, o tratamento. Então queria mais uma vez agradecer você, acho que foi muito legal. Você trouxe pontos que a gente fala todo dia no nosso dia a dia, né? Não existe um caminho único, né? Então eu acho que o time de RH está cada vez mais entendendo que como é que eu consigo montar em cima da minha cultura, dos meus ritos como empresa, do meu perfil de colaborador, como é que eu consigo estar empoderado para uma tomada de decisão assertiva, e aqui você falou de diagnóstico, será se toda a minha empresa precisa atuar, a gente precisa atuar da mesma forma? Será se eu tenho um problema em determinada área, ter o ferramental necessário para uma tomada de decisão assertiva? Como é que eu consigo cuidar e direcionar, educar minha liderança? Você botou um slide aqui que era maravilhoso, que mais pro começo, que falava assim, olha, para vocês, esse aqui, volta mais um, esse. Então, assim, fatores que influenciam felicidade do trabalho, sensação de empoderamento, valorização e reconhecimento, trabalho interessante. Isso aqui, gente, nem toda a liderança moderna sabe disso. Nem todo mundo está preparado para isso. Então, a maioria não está. Então, assim, faz parte do trabalho a gente educar, a gente conscientizar. Então, por isso que a gente valoriza tanto esse momento de troca. Mais uma vez, obrigada. E agora eu queria passar, né, como a Renata estava colocando, para perguntas para vocês e escutar relatos. Hoje, como é que tem sido o trabalho de vocês nas organizações? Quais são os desafios? Quais são as dúvidas que vocês têm? E como é que a Renata consegue, ou eu, né, como é que a gente consegue ajudar e conversar um pouquinho? Quem gostaria de falar alguma coisa? Aqui, ó. Obrigada. Oi, eu sou a Nayara. Aqui? Tá ouvindo direitinho? O seu tá desligado? Ah, tudo bem. Bom, eu sou a Nayara, queria já agradecer, achei muito bacana, assim, a forma direta, sucinta de tudo. E hoje eu acho que tem uma questão que qualquer coisa que a gente trabalha, assim, principalmente com ações de RH, de gestão de pessoas, tudo passa muito pela liderança, né? E a gente muitas vezes fala de engajamento, muito pensando o colaborador, pensando em quem não é líder, mas como que você percebe nesse trabalho com diferentes empresas, o que você vê que é muito fundamental nesse envolvimento da liderança, para que a liderança esteja junto nesse processo de mudança, de transformação, porque tudo passa pela liderança também. Obrigada, Nayara. Eu concordo com você e, de fato, não existe uma cultura positiva sem o trabalho da liderança, né? Eu falo que o RH é quem vai impulsionar o tema na empresa, é quem vai liderar o tema na empresa. Mas se a gente não tiver os líderes engajados e acreditando no tema, não existe cultura positiva, né? A cultura molda o nosso comportamento e é moldada, então, e os líderes têm uma grande influência sobre isso. Então, o que eu acho que eu tenho feito e acreditado muito é conscientizá-los, é levar dados, é mostrar que hoje existe um problema real, tanto em saúde mental, mas também em produtividade e engajamento, né? Então, quando a gente fala, de repente, no board de uma empresa, a gente mostra, olha, certamente você tem uma dor, e ela pode ser a baixa produtividade, o baixo engajamento, o alto turnover, né? O absenteísmo, ela pode ser sutil também, o quiet quitting, né? A gente não entender que tem pessoas fazendo o mínimo possível, né? Então, a gente, quando vê os dados da Gallup, né? Outro dia até coloquei os dados da Gallup no LinkedIn, a pessoa
falou, se esses dados são reais, tem algo muito sério acontecendo. Eu falei, bom, são reais, né? Não é Renata inventando. De fato, hoje a economia global perde 9 trilhões de dólares por causa do baixo engajamento. Então eu acredito, Nayara, que é mostrar que existe um problema e mostrar que os líderes são parte da solução do problema. Porque hoje saiu uma pesquisa que os líderes impactam na nossa saúde mental da mesma forma que os nossos parceiros. Ou seja, escolhemos alguém para passar a vida e o nosso líder, que a gente normalmente não escolhe, vai ter o mesmo impacto na nossa saúde mental do que essa pessoa que você escolheu para a tua vida. Ou seja, é um grande poder que o líder tem e ele tem esse poder para ajudar as pessoas a alcançarem seu máximo potencial ou adoecerem, né? Então eu acho que aqui é conscientizá-los e aí o segundo passo é dar ferramentas, porque ele também não sabe o que fazer. Ele não foi preparado para isso, né? O líder às vezes fala, eu não sei, eu não sou psicólogo, como é que eu vou cuidar do time? E aí eu falo, você não tem que resolver o problema do time, mas você tem que ter ferramentas, você tem que ter uma escuta ativa, você tem que ajudar a empresa a dar benefícios, você tem que criar rodas de conversa, você tem que reconhecer e valorizar, né? Então tem tudo a ver com esses temas que a gente está falando aqui. E aí o líder, ele tem realmente um papel muito importante nessa construção, com certeza. Obrigada. Não, e excelente. E a pesquisa que você falou, eu sempre trago, né, para poder falar. Eu tenho uma que a gente fez, a gente viu que a liderança, ela impacta em 70% da saúde mental dos seus liderados, né? Então, exatamente, vai muito em linha do que a gente está falando. E aí, só para complementar a sua resposta, porque eu assino embaixo 100% que você falou, é que muitas vezes, então, além de conscientizar, além de treinar a liderança, né, que a gente falou, além de educar, eu falo letramento em saúde mental, né, para poder realmente fazer um ambiente de segurança psicológica, né? Um outro ponto super importante, que aí sim também está muito relacionado acho que à atuação de vocês, vocês proporcionaram esse ambiente para a própria liderança. Porque a própria liderança também tem seus medos. E eu gostei muito do outro slide que a Renata colocou, que mostra a diferença entre as gerações. Muitas vezes as lideranças, né, são essas gerações que ainda acham que tem que botar a capa e ser o super-homem, né, para salvar o planeta. E se sentem vulneráveis a colocar, né, as suas vulnerabilidades, as suas dores. E isso também afasta o colaborador de trazer os seus problemas, né, e tratar os seus problemas. A gente tem visto, então, assim, para quem não é cliente, né, a Zen Club, hoje a gente atende 1 milhão de pessoas todos os meses. A gente tem 500 mil clientes do mercado corporativo. Então, a gente realmente faz, assim como a colocou, né, uma jornada diferenciada em função da cultura, dos ritos de cada organização. Mas, principalmente, para a gente poder ver engajamento, adesão ao tratamento, continuidade do tratamento, a liderança também tem um papel fundamental de trazer o time para o jogo. Você precisa se cuidar. É legal, busque o autocuidado, faça a sessão de terapia, porque quando o líder engaja, é muito mais fácil, né? Então, além da gente metrificar, mensurar quais lideranças eu preciso atuar, além da gente treinar, apoiar e fomentar que a liderança, né, adira ao programa, ele também tem que engajar seus colaboradores, né, Rê? É exatamente isso. Eu acho que o nosso papel é começar a provocar essa discussão dentro da empresa. Não é do dia para a noite, tá? Assim, fiquem tranquilos, passo por passo. Mas eu acho que a discussão, o mercado já está olhando para o tema de outra forma, né? Então a gente tem ajudado a educar o mercado, tanto o Zen Club quanto a Reconnect, e a gente sabe que é isso, é um ganho, cada dia um ganhozinho. As pessoas me perguntam, né? O Brasil está preparado para a semana de 4 dias? Não está, mas estamos preparando e vamos fazer o piloto com algumas empresas. Então, assim, é isso, é trazer resultados, é mostrar que, olha, uma semana de 4 dias mantém a retenção dos colaboradores, traz ganhos, né, em produtividade, tem trazido ganhos aí em equidade de gênero, homens começam a participar mais dos afazeres domésticos, cuidam mais da saúde. Então, a gente vê diversos ganhos, inclusive em saúde mental e produtividade. Então, como é que a gente traz os dados para mostrar? Se você não está entrando nisso, você vai ficar para trás e vai perder talentos, né? Então, acho que esse é um ponto importante também. Gente, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Trazer algum ponto? Qual que é o seu nome? Thaís. Eu tenho uma dúvida, porque onde eu trabalho na minha empresa, a gente já começou essas discussões sobre a influência do líder e como que ele tem que estar sempre próximo ali da equipe, né? E olhar para esses aspectos principalmente. E uma pergunta que eles sempre trazem eu posso fomentar um bom clima aqui na minha equipe e todos esses conceitos de felicidade, mas quando o meu colaborador ele sai da empresa, eu não tenho mais nenhuma influência sobre a vida dele. Então, como que eu posso, como líder,
ampliar ou estender toda essa visão para o meu colaborador quando ele sai daqui. Porque o que ele faz lá fora, a vida dele, né, a parte 2 da vida dele lá fora, influencia totalmente aqui dentro. Então, como que eu também posso ser influente quando ele não está na empresa, por assim dizer? E a gente fica nesse, realmente, como a gente vai te ajudar com isso, né? Nossa, a gente está rindo que a gente conversou sobre isso hoje, né? Eu vou começar conversando, depois eu passo para a Renata. Eu acho que é muito também de educação. Lembra que a gente estava falando um pouco de conscientização? Ela falou, nossa, eu preciso dormir, eu preciso comer, eu preciso alimentar. Será que todo mundo sabe como se manutenção, né? Então, acho que todo mundo acorda hoje de manhã, eu imagino que vocês façam isso, escovar o dente. Por quê? Se você não escovar o dente, o que acontece? O dente cai. O que você faz para você não adoecer mentalmente? Então, assim, eu acho que trazer o ferramental necessário, fazer a educação, faz com que, e não só proporcionar um ambiente de segurança psicológica no trabalho, faz parte desse processo de educação, de empoderamento do colaborador, né? E ele, tudo que ele aprende, ele vai levar isso para a vida dele, né? Então, acho que é isso, assim, a gente tem que, quando a gente fala em investir em educação, letramento e saúde mental, não é só no trabalho. É o que a gente tem que fazer para a gente se sentir mais confiante, mais seguro, mais feliz, mais produtivo, mais feliz com a nossa família, né? Então, infelizmente, coisas ruins acontecem na vida, né? E vão acontecer para todo mundo. Como é que a gente fica mais forte para enfrentar isso, né? E mais seguro? Rê, vou passar a bola para você. Eu concordo aí 100% com a Maria. Isso aí é complementar que outro dia eu vi um TED de Miami, de uma pessoa falando que quando ela teve câncer, ela obviamente teve todo o apoio da empresa, conversou sobre o tema, enfim, se sentiu muito acolhida. E aí depois de 7 anos ela teve burnout e ela tinha vergonha de falar sobre o tema na empresa. Então você começa a entender que a saúde mental ainda é um tabu. Então assim, não dá para eu ter vergonha de falar que eu tô com burnout, os sintomas de burnout e pedir tratamento e pedir ajuda, porque o burnout não é uma causa de uma pessoa, tira um dia, vai descansar, vai pra praia que você volta bem. Não é, o burnout é uma doença de fato ocupacional e que a gente tem que ter um cuidado e a empresa tem que apoiar, né, nesse cuidado e na prevenção, certamente. Então eu acho que aqui é letramento sobre saúde mental, é pegar empresas que estão trabalhando, palestrantes, pessoas, para desmistificar o tema na empresa, porque se a gente não falar sobre isso, ninguém vai se cuidar, é um pouco isso, a gente tem uma cultura de achar que a gente tem que abrir mão, né, até da nossa vida pessoal e tá sempre cansado e no final vai gerar isso em produtividade a longo prazo e infelicidade, né? Então eu acho que é desmistificar o tema na empresa. Alguém mais tem mais alguma dúvida? Já estou recebendo sinal aqui que está 5 minutos. Algum ponto? Alguém quer trazer mais um ponto para a gente debater? Não? Então, Rê, quero mais uma vez agradecer você. Foi um prazer te receber. Eu acho que a gente compartilha, né, dos mesmos valores. Acho que a gente está junto, né, nesse movimento de educar o Brasil, né, em prol da saúde mental. Quero convidar vocês todos a conhecerem mais a fundo o Zen Club, né? Então, aqui o nosso time de vendas vai conseguir apresentar um pouquinho a nossa ferramenta hoje de mensuração, como é que a gente consegue trabalhar junto com vocês na construção de um produto, né, num plano de saúde mental que faça sentido para a empresa de vocês. E, obviamente, a gente tem muita gente bacana para estar trabalhando junto com a gente, né, para poder endereçar, né, e reduzir, né, essa distância, né, em relação o conteúdo, a educação, conhecimento sobre essa temática que é tão importante. Obrigada, viu? Obrigada, Renata. Obrigada a vocês por estar aqui hoje.